Aqui nesse evento, que legal. Vamos falar um pouquinho aí de estatísticas. Tem um pouquinho de métricas aqui, eu achei que ia conflitar um pouco com o que o Albino falou aí, mas é uma abordagem diferente, eu estou voltado aqui um pouco mais para a previsibilidade, então não se assustem muito com os números, que eu vou mostrar aqui, né? Primeiro eu vou mostrar uma estatística bem parruda aqui, que eu já vi acontecer, né? Não é para ninguém ficar fera em estatística hoje, mas para vocês verem como que a gente faz alguma previsibilidade aí nas empresas, né? Alguma coisa que eu já vi e algumas coisas que eu vou facilitar depois, tá? Vai começar um pouco complicado, mas depois eu vou facilitar para vocês. E que bom que o Albino tratou de eficácia, né? Porque eu fiquei um pouco com medo de dar algumas métricas aqui, né? E o pessoal sair medindo aí para sair medindo a galera sem saber o que está medindo, né? Medindo um monte de coisa, achando que isso vai resolver tudo. Então, vamos lá. Aqui um pouquinho da minha apresentação, né? Não gosto muito de fazer muita propaganda de mim, mas estão aí, eu sou formado em mecatrônica e pós-graduado em projetos e desenvolvimento de sistema de informação. Trabalho já há mais de 20 anos com projeto, e desses aí eu estou trabalhando uns 6, 7 anos, mais ou menos, com Agile. E eu vou falar um pouco de previsibilidade, né? Então, a primeira pergunta que a gente tem é por que a gente vai medir as coisas, né? Então, geralmente tem algumas perguntas aí que geralmente os gerentes fazem para a gente, né? A primeira que eu acho que você tem que se fazer, né? Tem que fazer para você mesmo minhas previsões, elas são assertivas ou são puro chute mesmo, né? De que forma que eu estou fazendo essa previsibilidade dos projetos? E as perguntas que geralmente fazem para a gente, quando a gente assume algum time, quando que vai ficar pronto? O time está evoluindo, será? A gente está dentro do prazo do projeto? Por que atrasou? Quanto que vai custar isso, né? Então, eu vou tentar, de alguma forma aqui, né, em 15 minutos, tem alguns cursos de métricas aí que são são de 2 dias e tal, então eu vou passar meio que um resumão aqui e me apoiando bem legal aí na introdução que o Albino fez, né? Então eu vou me aprofundar em alguns temas aí que ele falou numa abordagem um pouquinho mais diferente, né? Vamos lá, então, o que fazer antes de medir? Aqui eu peguei um canvas do Lucas, né? Existe no Kanban, o processo para você implantar o Kanban é o STATIC, que chama, né? Que é System Thinking Approach to Kanban. Então, é uma abordagem sistêmica para você implantar o Kanban. E é legal eu falar disso, não é uma apresentação de Kanban aqui, tá? Mas esse canvas aqui, ele mostra um pouco o que você pode fazer antes de começar a medir, né? E por que é importante você saber dessas coisas? Primeiro, qual que é o propósito do time, qual que é o propósito do serviço que você está fazendo? Porque você tentar melhorar uma eficiência de algo que você está entregando, que não tem valor nenhum para o seu cliente, é uma grande perda de tempo, como já foi falado aí, né? O que você está entregando, está resolvendo, que tipo de problemas que tem, então quais são as insatisfações que tem dentro dos times que você está cuidando e quais são as insatisfações do seu cliente, né? Então, essas são as fontes de insatisfações internas e externas. Tem também aqui a análise das demandas. Então, para você ter uma medição efetiva, você tem que saber da onde que sua demanda vem, para onde que ela vai, como que ela é tratada, em que filas que ela para ali, né? E quais são as classes de serviço que você tem, que tipo de trabalho, você tem uma gama muito grande de trabalho aí na sua empresa, né? E seu time está trabalhando sobrecarregado ou seu time está trabalhando sossegado, né? Quais são as cadências que você tem? E o mais importante aqui é o fluxo realmente do seu trabalho, né? Como que o seu trabalho anda? E assim, toda empresa, gente,
que já entregou alguma coisa alguma vez na vida, tem um fluxo já, pode não ser o melhor fluxo do mundo, mas ela já tem um fluxo. E essa aqui é uma abordagem bem legal, porque vocês imaginam, a gente fala muito de transformação, a gente fala muito de implantar Scrum, mas eu estou vivendo uma situação agora de momento, por exemplo, em que meus times, eu tenho alguns deles que têm sprint, né, que tem serviços que duram mais do que 2 semanas, o time trabalhando nele. Tem times que têm demandas que acontecem 3, 4 vezes por semana, e tem times que acontecem 10 vezes por dia, né? Então, quando você fala que vai fazer uma transformação ágil na sua empresa, e você só tem Scrum para mostrar para eles, alguns times que têm essa característica que eu falei aqui, de muito serviço por dia, elas acabam ficando com a autoestima muito baixa. Eu já presenciei isso. Fala assim, pô, todo mundo está fazendo ágil aqui e eu não sou ágil, né? Então, se você tiver outras cartas na manga, se você conhece de Lean, se você conhece de outras técnicas aí de Kanban, né, de várias outras coisas que não dependem de um time box de 2 a 4 semanas, digamos assim, você tem mais a oferecer. Perceba que eu não estou falando aqui que Scrum é ruim, Kanban é bom, que uma coisa é boa, não. Eu estou falando de você ter alternativas para times que têm diferentes tipos de serviço. Então, é muito importante, antes de você começar a sair fazendo medições, você perguntar que tipo de problema que você quer resolver, né? Aqui, então, é aquele exemplo que eu falei para vocês, é um exemplo real, mas com números fictícios aqui, né, que eu usei de um tipo de forma estatística que o pessoal usou para fazer a previsibilidade durante uma concepção de produto, né, as etapas de inception aí, de previsão, né. Então, nesse produto, você tinha ali 5 features. Features são funcionalidades de produto, né? Então, você tinha features que eram habilitadoras, né? Então, eram coisas muito técnicas que não geravam valor no final para o cliente, mas que tinham que ser feitas ali para poder habilitar as features que são de valor ali, né? E aí, como que as pessoas fizeram no final ali, entendam que a gente não pode ter muito julgamento aqui de falar assim, para que previsibilidade, né, no ágil? O que vocês têm que entender é que tem empresas que têm ações na bolsa, por exemplo, e aí você precisa saber de custos de projeto. Você não pode falar assim, vai ficar pronto quando terminar, vai ficar pronto quando o time tiver à vontade. Não é assim que funcionam as coisas. Nem todo mercado, ele tem essa flexibilidade para você tratar as coisas, né? Então, como que foi feito lá? Então, sem julgamento aqui, vou tentar explicar para vocês como que fizeram para fazer essa previsibilidade. Como tinha muita gente atuando, né, nessa concepção do produto, né, nessa inception, então, para não ficar aquela discussão de horas com todo mundo, a gente usou só t-shirt size, PMG, sendo que P era 100 horas, M, 200 horas e G, 500 horas. Era isso que o pessoal falava. E aí, para não ficar um chutão muito grande, o que a gente perguntou para a galera, né, para o pessoal técnico? Qual que era uma previsão realista que eles tinham? Foi a primeira que a gente fez. Depois a gente pediu uma pessimista, falou, se tudo der errado, né, qual foi a pior vez pela experiência de vocês? Essa é a diferença desse cálculo, né? Então, na Inception ficam pessoas técnicas mesmo, pessoas que realmente vão trabalhar nas demandas, vão desenvolver ou vão testar, fazer esse tipo de coisa, né? Então, havia uma discussão para ter essas previsões pessimistas e previsão otimista. E aí, não sei se vocês se lembram daquele cálculo do PERT, lá do PMBOK ainda, né? É bem antigo, isso aí é para os mais antigos na área de projetos, né? Então, você leva como peso ali a soma total do realista, do pessimista, perdão, você usa peso 1. E você coloca peso 4 para o realista, porque é realmente o feeling maior do time. E coloca também o peso 1 para o otimista e divide por 6.
Você vai ter aí o PERT ali, né? Se você ver bem, o total ali da previsão realista foram 1.600 horas, o total da previsão pessimista, 2.100, e a previsão otimista, 1.300. Então, a média aqui do PERT, de quanto que ia custar esse MVP1, né? Que isso aqui a gente pegou só as features que iam para o MVP1, pelo cálculo do PERT, seria 1.633 horas. Ô, Mike, dá para complicar um pouco mais para esse chute aí ser um pouco mais assertivo? Dá, ainda, o que a gente fez lá, né? A gente calculou a média, aí aqui eu estou entrando em estatística mesmo, puramente, né? Então, a gente fez o cálculo da média, só que essa média, ela foi feita entre o pessimista, realista e o otimista. Então, somei tudo, dividi por 3, deu 1.666 horas aqui, e aí a gente calcula o desvio. Tudo isso para a gente chegar no desvio padrão, tá? E para chegar no desvio padrão, como que você faz? Você pega o módulo da média menos o total que deu de cada um, né, do desvio, e aí você faz o maior pelo menor sempre, para dar em módulo. Então, com esses números, né, com esse módulo, 66, 433 e 366, você tem a variância. A variância é uma equação aqui que é o quadrado de todos esses módulos do desvio, dividido pela quantidade de amostras que você tem, que é 3. E com isso, a raiz da variância é o desvio padrão. Então, a resposta para os acionistas, né, a resposta para os investidores do projeto, seria assim, senhor gestor, a estimativa PERT é 1.633 horas, e eu recomendo colocar mais um desvio padrão, que deu aqui a raiz, né, da variância, deu 329 horas, totalizando quase 2.000 horas. Então, vocês percebem aqui que é um cálculo extremamente complicado, né, estatística mesmo avançada até um pouco, né, então, essas fórmulas todas tem na internet, não tenho aqui a pretensão de que todos vocês aprendam essas métricas aqui, mas eu vou mostrar uma outra forma de previsibilidade que é muito mais pragmática, muito mais efetiva do que essa, né? Existem algumas métricas que são baseadas no histórico, e eu vou mostrar para vocês como elas são simples de fazer. Então, esse aqui é um histograma que eu tentei desenhar aqui, né? Então, vocês veem que vocês podem fazer até na mão. E aí, não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí, né? Quem está no celular provavelmente não está, eu estou numa tela bem grande aqui. Mas você coloca no eixo Y aí a quantidade de dias, né? De 1 a 24 dias. E no eixo de baixo aqui, você coloca as demandas, eu coloquei umas bolinhas aqui, né? Você pode ver aí. Deixa eu voltar aqui, né? Coloquei umas bolinhas pintadas mesmo. E você coloca com quantos dias, por ordem de saída do seu quadro Kanban, quantos dias que ela levou. Então, aqui, ó, a primeira demanda, eu coloquei que levou 10 dias. Porque provavelmente ela não tinha fila nenhuma, né? O time estava tudo lá. E a segunda demanda, ela já saiu com 20 dias, porque o time estava já atarefado, já tinha algumas dúvidas do que saber. A terceira demanda saiu com 15, aí outra com 15, então você vai colocando as bolinhas aqui, na ordem que ela vai saindo, tá? E aí depois, aqui já estou com as bolinhas todas preenchidas, né? E aí você passa ela para essa segunda parte do quadro, que é o histograma. Esse histograma, se vocês conseguirem ver, como que você faz? Você pega ali a primeira demanda aqui com 4, né? E você coloca na linha base de baixo. Você faz quase o mesmo quadro aqui, com 24 dias, mas você vai colocar em quantidades de demandas que saíram com 4 dias, por exemplo. Aí aqui com 6 dias. Você só vai transpondo aqui, tá vendo? Você vai transpondo aqui. Com 7, saiu uma. Com 8, saiu uma. Com 9, saíram 4. Com 10, saíram 2. Com 11, saiu uma. E com 20, saiu uma também. Quando você pega esse quadrinho do histograma aqui do lado direito, e você coloca ele em pé, você já tem uma série de coisas só de olhar para esse quadro aqui, você já consegue ver. Por exemplo, eu tive aqui 4 vezes
4 demandas que saíram com 9 dias. Né? 4 demandas que saíram com 9 dias. Então, a gente sabe que a moda é o que mais, o número que tem mais frequência que você coloca. Você já sabe que uma demanda aqui, ó, ficou na cauda perdida com 20. Então, aí que vem a previsibilidade, né? Como que você, se seu gerente perguntar, em quanto tempo cada feature vai ser entregue? Você pode descartar esse 20 aqui e falar que com 90%, sei lá, né, não fiz as contas aqui agora de cabeça, com 90% de certeza que a demanda vai sair entre 4 e 11 dias. A gente pode dizer isso, né? Aqui, porque pelo histórico, pelo histograma que você colocou aqui, só passou uma vez de 11 dias, né? E aqui teve menos dias, foi 4. Se você cortar o 4 também, você pode falar para ele, olha, com 80% de assertividade vai levar entre 6 e 11. Aqui você pode fazer a média também, que é você somar todas as demandas que tem, né? E aí a média aritmética mesmo, que todo mundo sabe fazer, né? Então você soma tudo e divide pela quantidade de amostra que você tem. Então você tem uma média aí de 9 dias. Só que a média, ela é muito afetada pelos extremos, né? Então esse 4 aqui, que provavelmente foi uma disfunção, e esse 20 aqui, eles são muito extremos, né? Então eles afetam muito a média. Você pode pegar uma mediana, que é você contar todas as demandas, né, colocar elas numa fila e pegar exatamente a do meio, vai ser a sua mediana, em ordem crescente, né? Como tem duas aqui, então você faz as duas e divide por 2, e vai dar, como é o mesmo número, né, você sabe que a mediana é 9. Tem ainda uma estatística muito legal que você pode fazer, que é o Monte Carlo, né? Muita gente está usando. O Monte Carlo já é mais difícil de você simular na mão. Esse aqui, né, o histograma, você vê que é só você ter alguma uma rotina de você pegar as demandas que estão saindo do Kanban e colocar nesse quadro, que você faz na mão de boa, tranquilamente. Então, até essa parte você consegue. Para fazer Monte Carlo, né, essa simulação de Monte Carlo, que se você pensar bem, eu coloquei esse gráfico aqui para dar uma comparada, né? O que você faz? Você simula um monte de dados aleatórios, né? Com base em alguns resultados que você tem, faz essas simulações, e ele te dá com 95, com 85, 70% de certeza quanto tempo que você vai fazer para levar, para entregar as coisas que você tem para entregar. Outra coisa que você pode fazer aqui, né, o gráfico CFD, tem gente que pensa que você tem que ter software para fazer, né? Eu fiz esse gráfico CFD no Excel e foi bem tranquilo aqui, né? O que você precisa fazer? Você precisa colocar uma coluna com todos os dias, e dia a dia você vai ter que acompanhar o seu backlog. A primeira coisa que eu falei lá para vocês fazerem no Static é mapear o fluxo. Então, aqui eu criei um fluxo imaginário, aqui no Excel mesmo, né? Então, o fluxo tinha backlog, priorizado, em refinamento, em dev, em teste, em homolog, e aí você coloca entregues na semana, e você tem que fazer uma coluninha aqui, que é entregue acumulado. Você simplesmente seleciona todos esses dados, e você vai inserir gráfico de área empilhada. O único trabalho que você vai ter que fazer aqui um pouco maior é você inverter, porque o gráfico sai um pouco invertido aqui, e aí você tem que selecionar os dados e jogar o backlog para baixo, dev, priorizado, tal, né? Você só tem que inverter as colunas, até coloquei aqui, né? Eu coloquei como fazer esse CFD aqui, porque eu procurei no YouTube, em alguns lugares aí, né? Eu apanhei um pouco para descobrir como que faz um CFD na mão. Porque se você começa a entender como que faz as coisas na mão, você começa a ter um pouco melhor a ideia por trás de todo o gráfico, né? E por que eu estou falando de CFD aqui para falar de previsão? Bom, o CFD, ele te dá um monte de dados aqui, né? Aqui ele está um pouco maior lá, já liberei ele aqui, né? Maior, para vocês terem um dado. Por exemplo, se você pegar aqui o lead time, ele se dá
Entre o backlog, né, o que está no backlog ainda, não tem ninguém fazendo, e então o pessoal começa a fazer aqui quando foi priorizado até o entregue. Então, se você traçar uma reta aqui, você tem o seu lead time do momento. Tá? Se você traçar uma reta vertical aqui, do seu backlog até a entregue, você tem o WIP. E aí você já tem alguns dados que você pode apresentar para a sua gerência. Por exemplo, pela lei de Little, o seu throughput, que é a sua vazão, a quantidade de itens que estão saindo, ela é diretamente proporcional ao seu WIP. Então, é o seu work in progress, né? O tanto de itens que o seu time está trabalhando, o WIP, sobre o lead time. Então, o lead time é o tempo que você demora para fazer uma demanda de início a fim. Você começa a perceber que é importante você limitar o seu work in progress, né, o seu WIP, porque essa aqui é uma equação que você pode substituir aqui, né, passar o lead time para lá e baixar o throughput. Então, o seu lead time, ele é diretamente proporcional ao seu WIP. Então, quanto mais itens você está trabalhando, maior é o seu tempo de entrega, maior é o seu lead time, de acordo com a lei de Little. Tá? Então, ele te dá esse tipo de dicas também, né? Aqui no seu CFD. E aí, se você traçar uma reta aqui, então eu peguei aqueles itens lá daquele primeiro gráfico que eu fiz, para perguntar, para responder aquela pergunta, quando que vai ficar pronta? Então, se você traçar aqui uma reta de 60 itens, eu quebrei aquelas features em histórias, né? O total que deu foram 60 histórias. Quando que vai ficar pronto? Se você traçar essa linha azul aqui, que é a linha de tendência, dos seus itens entregues, uma reta, e encontrar com os 60 itens aqui, né? Então, aqui no seu eixo Y é a quantidade de itens, e aqui embaixo tem uma linha do tempo. Então, a hora que os dois se encontrarem aqui, ele vai te dar exatamente, de acordo com o histórico que o seu time está fazendo, a data de quando que vai ser entregue o seu projeto. E isso sem você fazer conta nenhuma. Vocês estão vendo que é só você traçar a reta em cima do CFD. E ele te dá essa entrega toda. Mas é o que eu falei, né? Você precisa ter a disciplina de atualizar todo dia, de ter o seu fluxo bem mapeado e de entender onde estão suas filas para você ter esse tipo de previsibilidade, né? Uma outra matéria de Kanban aí que a gente teria que falar. Mas, Mike, os itens, eles não são do mesmo tamanho, né? Os itens de backlog. Como que você pode ter certeza? Bom, se você está pegando histórico aqui, esse histórico não julga o seu backlog. Então, ele é algo que todas as dificuldades que você teve para entregar até agora, provavelmente são as mesmas que você vai ter daqui para frente. E ele é baseado totalmente em histórico, né? Então, você não tem esse problema tanto de saber o tamanho do item ali, né? Desde que você não esteja misturando aqui itens muito, muito grandes com itens muito, muito pequenos. E aí eu aconselho, se o item for muito grande, você quebrar, e se o item for muito pequeno, você agrupar, né? E aí eu já tô concluindo já, tá, gente? É o último slide esse aqui. Aí você consegue ter essa previsibilidade sem fazer aquele monte de conta lá que eu mostrei no começo. Beleza? É isso aí, galera. Tentei usar o time box aqui, não sei se eu passei um pouco do tempo, mas eu acho que estamos aí. Tiver alguma pergunta aí, e se quiserem aprender a fazer esse CFD aí, podem me procurar nas redes, que eu ajudo vocês também. Eu acho que eu estou sem retorno aqui, mas vamos lá, tem uma pergunta aqui, é isso? Mike, a gente tem uma pergunta da Nani aqui, eu coloquei ela aqui na tela. Uhum. Eu vi aqui, então vamos lá. Como ser assertivo na previsibilidade quando o time não é autossuficiente? Depende de fornecedores externos e é cross. É possível? Bom, Nani, é o seguinte, se o time, como a gente está baseado aqui totalmente no histórico do time, provavelmente o time não chegou, não ficou dependente de outros times nesse momento.
Então, baseado no histórico, ele já vinha com essa dependência. Então, isso é algo que, por exemplo, naquela primeira previsão, que você pega a estimativa com o pessoal, eles não levam em conta essas dependências. Quando você pega o CFD e você faz esse cálculo, ou quando você pega o histograma e tenta ter essa previsibilidade, você já está levando em consideração esse tipo de coisa. Tá? Então, por isso que é muito mais assertivo. Maravilha, Mike. Obrigado, viu, pela ajuda. Tem o Instagram, só para o teu Instagram, tem o LinkedIn, Instagram, também tem Instagram, né? Mas tem o LinkedIn. Também. Era o que estava lá naquele primeiro slide, mas é Mike Lopes Martins aí. Legal. Mike com M-A-Y-K, tá? Não tem como não achar, né, Mike? Não tem, Mike com M-A-Y-K é difícil. Obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempo. Desculpa aí atrapalhar o happy hour de vocês aí na sexta-feira. Imagina. Cara, conhecimento não tem preço, cara. Depois a gente bebe em dobro. Boa.